irmão, eu fico, sabe, falta-me palavras para descrever o Salmo 3. Davi diz: cresceu o número dos meus inimigos, quando na verdade ele está sendo perseguido pelo próprio filho. Mas não é desse inimigo que ele está falando. São os inimigos emocionais, são os traumas psicológicos, são as guerras internas. Ele está olhando para isso, mas quando ele entende, o Senhor é o meu escudo. Quando ele olha e ele diz, o Senhor é a minha salvação, ele deixa de olhar as coisas, ele deixa de olhar as pessoas, ele deixa de dar ênfase aos traumas, aos erros, aos fracassos e começa a entender: Deus é quem me sustenta, eu posso descansar nele, eu posso confiar nele, eu posso dormir, ele guarda a minha entrada, ele guarda a minha saída, é ele que não tosqueneja, ele não vacila, ele está atento, ele ainda me ama, Jesus ainda ama você. Glória a Deus. Eu fico irritado quando a gente se esquece disso. Eu fico irritado quando eu me esqueço disso. Por isso, diga comigo assim: Senhor, eu abro o meu coração, a minha mente, para ouvir, entender e praticar a tua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus não está morto, ele vive, e porque ele vive, ele reina, e porque ele reina, é ele que governa, é ele que dá a voz, a terra se derrete, a sua voz é como o som de muitas águas, às vezes é como um trovão, mas hoje ela vem suave como a brisa, como disse para Elias: se coloca de pé, porque o Senhor vai passar. Na semana passada, Deus colocou uma palavra no meu coração. E a primeira coisa que eu disse à igreja: eu não vim pregar hoje, eu vim conversar. Porque Jesus, quando ele queria que o nível da igreja, o nível dos seus discípulos, crescesse no seu conhecimento, eles chamavam para um particular. Preguei por esses dias o Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, o Senhor disse: seja perfeito. O padrão é Deus, o vosso Pai que está nos céus. A palavra é teleios, maduro, completo. Para Abraão, em Gênesis 17, versículo 1, o hebraico é tamim, inteiro, sem divisão. Para nós é o mesmo. Perfeição para Deus não é você ser sem falhas, é você ser inteiro dele. Por isso, o nome disso é adoração. Adoração é quando você é inteiro de Deus. É quando você entrega inteiro no altar. É quando você é a verdadeira oferta que cheira bem as narinas do Senhor. Isso é adoração. Mas a adoração também, você pode dividir, você vai ver a dor. Irmão, quem é aqui que vive sem dor? Um momento ou outro na vida, você vai ter a dor da despedida, a dor de uma perda, a dor de um trauma. Algum momento da tua vida vai haver dor, mas o texto continua: ação, continua inteiro para Deus, sem deixar que o seu coração se divida, continua inteiro para o Senhor, porque o que eu quero pregar está registrado no livro das Revelações. Então, por favor, pega a sua Bíblia aí agora, irmão, seja rápido, autêntico, seja o bravo, o valente de Deus, seja cheio do Espírito Santo e abra Apocalipse, capítulo de número 22. Quem me ouve aqui pode dar um glória para Jesus. Ah, que coisa boa. Agora deu tempo de regular o som. Vamos para mais uma conversa. Apocalipse, capítulo de número 22. Quem achou o capítulo 22, diga aleluia. Se você quiser ficar chateado com o que eu vou pregar, tudo bem. Mas eu fico animado com a palavra.
Eu me lembro que Jesus entra em Jerusalém e tem uma figueira linda, e Jesus vai procurar frutos naquela figueira, porque a utilidade da figueira é dar fruto. Só que não tem. Algumas pessoas vão dizer que Jesus amaldiçoou a figueira, mas o texto diz que Jesus colocou ela no seu estado real. Quando uma figueira floresce, ela está denunciando que tem frutos. Jesus procura e não acha. Então Jesus disse: seca, porque quando você florescer, você dê frutos verdadeiros. Dê frutos para Deus. O nosso problema é estar cheio de folhas verdejantes, mas sem frutos. E hoje eu quero mostrar a importância de nós não apenas termos flores, mas termos frutos. Então, Apocalipse capítulo 22, quem achou, diga amém. Quem achou, dê um glória. Quem achou, mistura o glória com aleluia. Quem ainda é crente e ama Jesus, irmão, faz alguma coisa e diga: Senhor, eu estou vivo aqui na tua presença. Olha para mim, Senhor. Ô, irmão, eu não sei, parece que a gente fica com medo de Deus. Parece que a gente tem medo de se relacionar com o Espírito Santo. Ai, pastor, mas a igreja não é uma igreja do roda-roda. Tá, irmão, fica à vontade. Pode rodar, pular, virar mortal, bater a cabeça na parede, só não pode morrer. Mas se morrer, tem que ser arrebatado para a glória, amém? Porque aí vira testemunho e não testemunho. Aí não vira velório, vira culto. A gente celebra ao Senhor porque mais um ungido foi recolhido. Oh, glória. Que seja você, eu seja o último. Pode ser assim? Apocalipse capítulo 22, versículo 12. O Gerson pregou de maneira muito bonita quando ele falou sobre a prosperidade. Na semana passada, o Mateus também falou sobre prosperidade. E aí Deus me traz aqui para fazer um desafio para a igreja. Ele falou sobre doações, sim ou não? E aí, quando eu falo para a igreja sobre doações, esta semana a igreja tem 2 testemunhos de 2 doações. Oh, irmão, se você não fala um glória a Deus e um aleluia. A primeira, nós ganhamos um notebook novo. Glória a Jesus. Eu entendo pouco. É um Core i5 Lenovo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É bom. Eu e a pastora fomos comprar, e a coisa mais gostosa é comprar as coisas à vista. Oh, que delícia. R$3.000. Eu pensei, eu podia guardar esse dinheiro e ir para a praia, né? Sai, Satanás. Não toca naquilo que é de Deus. E com muita alegria nós fomos e trouxemos. O outro testemunho é que um irmão ungido arrumou o outro notebook. Ele está perfeito. Está lá no escritório sendo usado para a parte interna agora. Porque agora a gente tem um novo. Eu não sei, irmão, mas tomara que Jesus toque no teu coração para que domingo que vem eu dê mais testemunhos aqui. Prosperidade com propósito. No capítulo 22 do livro das Revelações, no versículo de número 12, é uma das promessas, é uma das certezas que Jesus deixa. E eu gostaria de poder ler esse texto com você. Ou melhor, eu gostaria que você lesse e eu dou a ênfase. Pode ser? 1, 2, 3 e... Quem vem em breve? Quem é que disse assim, ó, eis que cedo, ou em breve eu volto, eis que cedo venho sem demora. Quem que disse isso? Quem? Tenha isso em mente, irmão, é muito importante. Então agora lê com bastante ênfase, vai. Segura. Isso aqui é uma delícia. Primeiro ele diz assim, ó, eis que cedo venho sem demora. Ou eis que cedo... Aí essa versão, não sei, doido. Eis que venho em breve. A minha recompensa. Tem recompensa, igreja.
Não, agora melhorou. Eu vou de novo. Tem recompensa. Não é pagamento. Jesus não está dizendo que tem pagamento. Jesus está dizendo que tem recompensa. Querido, Jesus é um rei. Você não trabalha para ele, não está pagando o seu trabalho. Ele está recompensando um filho. É como se o teu filho tivesse a iniciativa de lavar a tua louça e você não paga para ele lavar a louça. Você recompensa ele porque ele fez isso. Então ele está dizendo, a recompensa está comigo, o meu galardão eu trago comigo, fica tranquilo, eu cedo venho sem demora, eu não venho para castigar vocês, eu venho para recompensá-los, eu não venho para amaldiçoá-los, eu venho para que vocês sejam reconhecidos. Quem tem um glória aí? Ah, que beleza. Agora vamos ler de novo, eu estou empolgado, desculpa. Irmão, eu me empolgo com a palavra. Tem gente que se empolga com o jogo. Principalmente do Corinthians, que eu não acho graça no jogo do Corinthians. Ó time ruim. Se é o São Paulo, ainda vamos lá. Tem gente que se empolga. Para com isso, hein? Com o jogo do Corinthians, eu me empolgo com a palavra. Tem gente que pula quando faz o gol, pega o outro que ele não aguenta no colo, dá beijo. Quem está suado? Eu não, irmão. Eu me empolgo com a palavra. Amém? Tem alguém que ainda se empolga com a palavra de Deus aqui? Eis que cedo venho sem demora. O texto ali está dizendo, eis que veio em breve, correto? Na sua Bíblia, provavelmente, na primeira versão NVI, essa daqui é atualizada, mas na sua primeira versão deve estar dizendo, eis que cedo venho sem demora. Ponto e vírgula. O meu galardão está comigo. E eu vou dar a você conforme as suas. Nossa, isso aqui tem que ficar enfatizado, senão eu não vou parar. A tua recompensa está na mão de Deus, ok? E Ele vai dar para você conforme o quê? Por que não falou fé? Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Diz que sem fé, porque aqueles que se aproximam de Deus é necessário o quê? Ter fé, crer, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Para ser salvo, somos iguais, mas haverá diferenças nas recompensas. Para ser salvo, todo mundo está no mesmo nível, mas para ser recompensado, haverá diferença. É sobre isso que eu quero pregar. É sobre isso que eu quero ensinar à igreja nessa noite. Então, erga tuas mãos para o céu, coloca no teu coração, diga para Deus, Senhor, me faz entender essa palavra. Senhor, me faz compreender os seus desígnios. Eu sei que nasci para um propósito. Eu sei que nasci porque a ideia do Senhor, a intenção original é que eu seja o teu representante, é que eu seja o portador da luz, o sal da terra, é que eu seja aquele que abraça, aquele que levanta, aquele que consolida, aquele que ensina, aquele que cura. Deus nos faz entender, porque breve o Senhor vem, em breve ouviremos o som da trombeta, ouviremos o alarido do céu, eis aí o noivo, ele vem saltando pelos montes, os seus cabelos é brancos como a neve, ele não vem mais montado em um jumento, agora ele vem montado em um cavalo branco, a sua roupa é branca de um linho puro e fino, salpicado de sangue, nas suas mãos uma vara para reger as nações, na altura da tua coxa está escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ele vem. Me faz entender, Jesus. Me faz entender, Jesus. Ele vem, ele vem. Ele vem.
Ele não vem com coroa de espinhos. Ele vem com uma coroa cheia de diademas. Ele não vem mais como o Cordeiro de Deus. Ele vem como o leão da tribo de Judá. Ele não vem para te castigar. Ele vem para recompensar a igreja. Era para ter glória bem... Aleluia. Eu carrego uma pergunta no meu coração quando leio esse texto. Eu observo Jesus dizendo, antes de subir ao céu, ou melhor, porque antes de subir ao céu, ele diz, o anjo vem e diz, por que vocês estão ansiosos, preocupados, olhando para cima? Da mesma maneira que vocês viram ele subir, assim será o retorno dele. A pergunta que nasce no meu coração é muito simples. Por que Jesus termina a Bíblia assim? Se você pegar o versículo de número 20, do capítulo 22 do livro das Revelações, o que está escrito? Capítulo 22, o verso 20. Vamos lá? Está aqui na tela? Vamos ler. Eu gosto da tradução hebraica, ou melhor, do grego koine, que diz Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Eis que aquele que dá testemunho dessas coisas. Quem deu testemunho dessas coisas? Jesus. O livro do Apocalipse não é um livro de terror, é um livro de amor. Eu não entendo por que as pessoas não se relacionam com ele. Por que Jesus termina a Bíblia dessa forma? Por que ele não termina falando dos monstros? Por que Jesus não termina falando da guerra de Gog e Magog? Por que Jesus não termina o livro das Revelações falando sobre o anticristo? Por que Jesus não termina o Apocalipse falando sobre o inferno? É bem simples. Jesus, quando termina as revelações, ele quer nos lembrar de duas coisas. De duas certezas eternas. A primeira, Jesus voltará. Eu não sei se você me ouviu, mas Jesus voltará. Jesus voltará e isso é um fato. Jesus voltará e isso é certo. Jesus voltará e isso é irrevogável. Jesus voltará e todo o olho verá. Jesus voltará e os céus se abrirão. Jesus voltará e a morte vai perder o seu poder. Jesus voltará e enxugará dos nossos olhos todas lágrimas. Jesus voltará e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Ora vem, Senhor Jesus. Quando eu entendo isso, eu preciso entender: desperta tu que dorme, porque Jesus voltará. Desperta, acorda, abra os seus olhos, você que está investindo nas coisas terrenas, porque Jesus voltará. Irmão, é hora de se arrepender e voltar às primeiras práticas, porque Jesus voltará, o noivo vem aí, ninguém pode detê-lo, ninguém pode impedi-lo. Na verdade, a igreja clama: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A primeira certeza que Jesus está nos lembrando é que ele vai voltar. A Bíblia começa com um jardim. Alguma coisa acontece, o jardim é perdido. Depois o jardim é encontrado.
A árvore da vida é retirada, é escondida, anjos são colocados para que ninguém toque no fruto. Depois, a árvore é encontrada novamente em uma cidade. A cidade é quadrada. Deve ser quadrangular. E todos podem comer desse fruto. Então, a primeira certeza que fica para essa igreja entender é que Jesus voltará. Assim como no Éden, Deus fez uma promessa a Adão, dizendo a ele: olha, de uma virgem virá o Salvador do mundo. 4.000 anos, e esta palavra é pregada nos 4 cantos da terra. 4.000 anos após Deus ter dito isto, esta palavra é anunciada quando se sobe as montanhas, esta palavra é anunciada quando se desce os vales, essa palavra é anunciada quando se entra nas cavernas, esta palavra é anunciada quando se vai às aldeias, até que 4.000 anos após a promessa, vem o cumprimento dela. Uma virgem deu à luz a um menino, onde o principal estava sobre os seus ombros, e o nome dele é maravilhoso, o nome dele é conselheiro, o nome dele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa palavra se cumpriu. Agora esse mesmo Deus está dizendo: eis que cedo venho, sem demora. Essa é a certeza que tem que estar no teu coração, no lugar mais seguro da tua alma. Jesus voltará, eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e a minha igreja, eu e a minha cidade, eu e o meu país, seremos arrebatados em glória e encontro ao Senhor nos ares. Jesus voltará e os mortos ressuscitarão primeiro. Aqueles que dormiram no Senhor serão acordados primeiro. Por isso, desperta você que dorme. Volte às primeiras práticas. Volte ao primeiro amor. Continue aplicando o teu coração. Continue servindo na iniciativa de agradar o Salvador da tua alma. Louco. Essa noite pedirão a sua alma. Louco é todo aquele que não prepara a sua alma para o encontro com o Rei. Louco é todo aquele que desfaz da palavra. Louco é todo aquele que deixa a sua cruz. Louco é todo aquele que não nega a si mesmo. Louco. Você preparou tudo isso para quem? Eis que cedo venho sem demora. Mas já faz 2.000 anos que Jesus falou isso. O que ele está dizendo é: nós nunca tivemos problema com outra coisa que não seja com a demora. Nosso problema não é esperar. Nosso problema é a demora. Se você está esperando um ônibus e o ônibus sai às 8 horas, você chega às 7. Das 7 às 8, você está de boa. Mas se passar das 8, você já fica incomodado. Sim ou não? Porque o seu problema não é com a espera, o seu problema é com a... Se você chama um Uber, porque você precisa chegar 7 horas em ponto na igreja, aleluia. No seu trabalho, aleluia. No encontro, no jantar romântico, aleluia. Não fica deixando a mulher esperando, não. E mulher, vocês param. Quando você vai fazer casamento, a noiva não chega. 8 horas o casamento. Nosso problema não é com a espera. O nosso problema é com a demora. A noiva demora. Chegou às 8, ela não chega. 8h05 ela não chega. 10 horas da noite, a desculpa é noiva, está se aprontando. O noivo vem aí.
E o texto diz que tinha 10, todas elas com azeite. O problema não era o azeite, o problema era dormir quando deveria estar atento. Aí o Senhor Jesus vem e tira a demora da espera. E a gente consegue esperar por Ele em paz. Você consegue esperar por Ele. Se Ele não veio hoje, a gente espera amanhã. Se Ele não veio amanhã, a gente espera no outro dia. E todos os dias há uma certeza no nosso coração. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Porque aquele que é fiel para prometer também é fiel para cumprir. Jesus vai voltar. Essa é a primeira certeza. A segunda certeza, que ele veio nos lembrar nesse texto, ele diz que o galardão está com ele. E ele é quem vai recompensar cada um segundo a sua obra, fazendo a igreja entender que o texto não termina com castigo, o texto termina com recompensa. Era para ter um glória. Ninguém passará sem ser reconhecido por ele. Isso precisa estar no teu coração. Eis que cedo venho sem demora. Jesus está voltando. Que essa mensagem seja pregada na tua casa. Um dia Deus levanta um homem com um projeto maravilhoso que ninguém acreditou. Ninguém acreditava nesse homem. Às vezes, ninguém acredita em você. Mas não é porque as pessoas não acreditam em você que você tem que deixar o projeto de Deus de lado. Não é porque as pessoas não querem seguir você que você tem que deixar o projeto de Deus no fundo do baú. O nome desse homem era Noé. Noé pregou, pregou, pregou e pregou e pregou mais de um século a palavra. Pregando, pregando, e ninguém se convertia. Mas o texto deixa claro, Noé e a sua casa entraram na arca. Todo mundo ria de Noé, mas quando a promessa do dilúvio veio, não havia mais risos, havia gritos. Não havia mais zombarias, havia morte. Irmãos, deixe as pessoas apontarem, deixe as pessoas rirem, deixe elas criticarem, mas não pare o projeto que Deus colocou nas tuas mãos, porque alguns não acreditam, outros zombam, porque o texto é muito claro, eles riram, mas no final é Noé e a sua família que está sendo salva, é Noé e a sua família que está cumprindo o propósito, é Noé e a sua família que estão tranquilos, porque acreditaram no projeto de Deus. Eu vim pregar para você que pensa em desistir. Eu vim pregar para você que não acredita mais. Eu vim pregar para você que tem 1001 motivos. Mas você não precisa de 1001 motivos com Deus, só precisa de uma palavra. Uma palavra de Deus liberada sobre a nossa vida basta. Uma palavra de Deus liberada sobre a tua casa basta. Uma palavra de Deus liberada sobre a tua família basta. Então ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E esta palavra basta para mim. Esta palavra é suficiente para mim. Eu caminho por ela. Então ele disse, eis que cedo venho sem demora. O meu galardão está comigo para dar cada um segundo as suas obras. E vou recompensar cada um. Diga, Deus vai me recompensar. Quantos creem nisso? Diga, então eu preciso me despertar. Cada lágrima, cada renúncia, cada momento difícil que você permaneceu fiel, Deus não se esqueceu disso. Às vezes queremos desistir porque não somos reconhecidos pelos homens.
Os homens podem nos esquecer, mas Deus está anotando tudo. O Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar em tudo. É Ele que está dizendo. Trago comigo o meu galardão para recompensar cada lágrima, cada esforço, cada renúncia, cada dia que você levantou com dor, depressão, angústia, ansiedade gritando, querendo te rasgar no meio, com lágrima nos olhos, mas você disse: eu vou continuar semeando no reino de Deus. Há uma história na Bíblia sobre Penina, sobre Ana, e o texto deixa enfático, e Ana não saía do altar. Tentaram atrapalhar o culto dela, mas ela está no altar. Tentaram atrapalhar o sacrifício dela, mas ela estava no altar. Tentaram tirar a recompensa dela, mas ela estava no altar, com dor, sem filhos, com a madre cerrada, não podia gerar, mas ela estava no altar. Deus a recompensou em público, abriu a sua madre, ela não gera um, ela não gera dois, ela não gera três, ela não para de gerar frutos para Deus. É isso que eu profetizo sobre a tua vida, é isso que eu profetizo sobre a tua casa. Não importa a dor, não importa o momento, Deus há de recompensar as tuas lágrimas. É que a gente quer viver um evangelho romantizado. Nem Jesus viveu ele, irmãos. E se não funcionou para Jesus, não vai funcionar para nós. Ele foi desprezado, o mais indigno entre os homens, ferido, com feridas de morte. E o texto diz que ele ainda assim foi obediente a Deus até o fim. Deus há de recompensar esta igreja. Desperta isso na tua casa. Jesus está voltando. Chega de nós vivermos por aquilo que é terreno. Está na hora de nós priorizarmos o reino de Deus. Buscá-lo em primeiro lugar. Colocá-lo como evidência. Não apenas na nossa fala, mas nos nossos olhos, nos nossos movimentos, nos nossos atos. É isso que o céu está anotando sobre nós, para que Deus possa nos recompensar no seu grande dia e glorioso dia. Eu amo esta palavra. Hebreus capítulo 11, como eu li, versículo de número 6, diz assim: ora, sem fé, quem sabe ler? Diga: é impossível. É impossível. O que é impossível? O livro de Salmos, capítulo 37, verso 4, diz: agrada-te, deleita-te, tenha prazer no seu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Só que o texto aqui está dizendo que nós nunca iremos conseguir agradar, deleitar, descansar, se nós não temos fé. Romanos capítulo 8, verso 8 diz: portanto, todos aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando lemos Gálatas capítulo 5, verso 18 em diante, diz que a obra da carne é aquilo que a gente faz. Ciúmes, injustiça, imoralidade, inveja, homicídio, e a lista é muito grande. Tudo o que eu faço é obra da carne. Mas nós não fomos chamados para viver das obras da carne. Nós somos chamados para viver do fruto do Espírito. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário, diga comigo, é necessário. Diga, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Tem alguém que crê que Deus existe? Você consegue provar isso para mim?
Esse é o problema. O diabo o tempo todo, ele vive instigando você, instigando a igreja a querer provar Deus na tentação, querendo tentar Deus, irmãos. Eu sei que Deus existe porque eu tenho experimentado o amor dele. Eu sei que Deus existe porque eu o aceitei como o meu Senhor. Eu sei que Ele existe porque eu sinto Ele de dentro para fora. Eu não preciso vê-lo na televisão. Ninguém nunca viu Deus, mas Deus sempre se deixou como evidência em todos os lugares. Então, todos os lugares que eu vou, eu vejo Deus. Todos os lugares que eu caminho, eu sinto Deus, eu ouço Deus. Deus fala o tempo todo. Então, nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Fé é crer. Importa que creiamos, é necessário. Eu fico pensando que a salvação é um dom de Deus. E eu penso isso porque a Bíblia registra, Efésios capítulo 2, versículo de número 8. A salvação é pela graça. Mas não posso pensar que é de graça. Ela é pela graça porque é um favor que eu não mereço. Mas não significa que ela foi de graça, pois alguém pagou o preço. Se você me convida para tomar um café na sua casa, ô glória, eu estou profetizando, vai erguendo a mão. E você coloca na mesa, você coloca tudo do bom e do melhor conforme as suas condições. E aí você coloca um copo com leite, você enche o copo porque você quer engordar o pastor, e aí o pastor bebe um pouquinho, e o restante tem que jogar fora. Foi de graça para mim, mas alguém pagou o preço. A salvação é um dom de Deus. É um favor que nenhum de nós merecemos. Isso não vem de nós, não iniciou em nós, o começo não é em nós, se iniciou nele, por ele, através dele, todas as coisas. É necessário. Será que essa igreja ainda crê em Deus? Será que a tua casa ainda crê em Deus? Será que os teus filhos ainda creem em Deus? Porque quem crê espera nele, e aqueles que esperam nele renovarão as suas forças, voarão como asas, como águias. Ei, irmão, hoje é noite de ser renovado, hoje é noite de ser limpo, hoje é noite de ser restaurado. O Espírito Santo de Deus está aqui. É necessário crer para que haja uma renovação. Então ele diz, a salvação é pela graça, só que o galardão é a resposta da tua fidelidade. Eu fico perguntando, o que você vai receber lá? Eu fico perguntando o que eu irei receber da parte de Deus. Tem um pensamento aleluia. Medíocre. Saíra. Tem um pensamento medíocre que está na cabeça de muitas pessoas. Eu sendo salvo basta. Oh, mediocridade. Eu duvido muito que alguém que pensa assim será salvo. Porque aquele que é salvo não se contenta só com a salvação. Ele tem sede de agradar a Deus, e se Deus se agrada é quando a gente ganha almas para Ele. É quando a gente percebe o banco vazio e diz, esse banco, semana que vem, vai ter uma alma ouvindo essa palavra, sendo edificado a fé, a família sendo transformada, ele sendo curado. Semana que vem eu me esforço, trago alguém para ouvir, para ser consolidado, para ser batizado, para que o nome dele seja escrito no livro da vida. Esse é o pensamento medíocre da igreja. Eu sendo salvo, basta. Estou contente com a minha salvação.
Eu fico pensando, dificilmente, quem pensa assim será salvo. Aquele que foi salvo gera salvação. Você foi chamado para beber da água e depois que você beber, se tornar uma fonte. Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Quarto Evangelho, capítulo 7, verso 37 e verso 38, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão um rio. E por onde esse rio passar, haverá vida, haverá cura, haverá abundância, haverá prosperidade. Irmão, você foi chamado para se saciar em Cristo, mas depois que se saciou, agora é você que sacia a sede dos outros. Quantos entendem isso? Nós precisamos deixar de ser uma igreja mimizenta, medíocre, crentes medíocres. Somos medíocres porque não queremos sair do conforto, não queremos sentir dor, não queremos investir a nossa vida, não queremos dar o próximo passo. Chega! Eu não faço por barganha. Você não faz por barganha, você faz porque tem um fogo cerrado em seus ossos. Jeremias vai dizer isso, eu quero parar, mas tem um fogo aqui que não me deixa parar, eu não consigo, eu preciso fazer alguma coisa para ele. Só que a gente vai decepcionar pessoas. Esse é um problema. Não queremos decepcionar pessoas. Mas na vida, irmãos, o sábio vai dizer que é como um trem que passa. Quando o trem passa em alguma estação, alguns sobem. Na próxima estação, alguns descem. Na outra estação, os que desceram podem voltar a subir. Mas escute uma coisa. O texto do Salmo 1 não diz para você parar. O texto do Salmo 1 diz para você continuar. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem que não se assenta e não se detém. Ele não para no caminho, ele continua, porque Cristo não é uma estação, Cristo é o jeito de ir, é o jeito de chegar em Deus, aleluia. Quantos entendem? Diga amém. Diga, eu vou ter que sair do meu conforto? É uma pergunta para você mesmo. Vai. Quer ver a salvação na tua casa? Vai ter que sair do teu conforto. Quer ver a igreja explodindo em salvação? Vai ter que sair do teu conforto. Você vai ter que se envolver com gente que você não gosta. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. É Deus que vai nos levando de fé em fé. A estatura de um varão perfeito. Está na hora dessa igreja acordar para o Evangelho. O Evangelho não é só aquilo que eu ouço. A fé vem pelo ouvir, mas aquilo que eu ouço sobre a fé exige de mim um posicionamento. O que você vai fazer agora? Diga, o que eu vou fazer agora? Para sermos salvos, somos iguais. Mas para sermos recompensados, será diferente. Será diferente. Imagina um jardim. Consegue imaginar um jardim? O jardineiro vem, prepara o solo, todas as flores recebem o sol, são regadas, recebem adubos, mas você há de concordar comigo que algumas flores, elas abrem mais rápido, outras exalam o perfume primeiro, outras crescem mais, algumas crescem menos, mas todas receberam o mesmo sol. Todas estão no mesmo sol. O que eu quero dizer é que o jardineiro é Deus. O solo é o nosso coração. Ele trouxe água, sua palavra. Ele trouxe luz, o Espírito Santo. Só que aqui, alguns crescerão mais rápido, outros crescerão menos. Alguns vão exalar um perfume primeiro, outros menos perfume. Só que esse perfume é o presente que a gente dá para o jardineiro. Quem é você nesta parábola? Quem é esta igreja nesta parábola? Entende? Deus.
não está procurando status. Sabe o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21? Eu amo isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. No capítulo 21 do livro de Apocalipse, aquilo que os homens brigam aqui, os homens brigam para ter os seus nomes nas ruas, nas placas da cidade. Só que Apocalipse capítulo 21 diz que os homens terão, os apóstolos terão os seus nomes nas portas de entrada. Ah, irmão, os homens colocam o seu nome em monumentos, Deus coloca o seu nome na eternidade. O que você prefere? O que você prefere? Lê o capítulo 21, eu logo entendo, 12 apóstolos, 12 portas, nas portas, os nomes humanos na eternidade. Cada um receberá uma pedra branca e nessa pedra estará o seu nome estará na eternidade. Tem gente brigando por status, por fama, por posição, por ter os seus nomes nas ruas, nos monumentos, nos prédios, mas se esqueceram de garantir o seu nome escrito no livro da vida, no livro da eternidade, pois um dia o livro das memórias serão lidos, e nas livros das memórias estarão lá, ele estava com dor, mas continuou fiel, ele estava angustiado, mas continuou ofertando, dizimando, ganhando alma, discipulando, batizando, ele estava doente, mas ainda assim ele veio. Mateus capítulo 25, verso de número 34 diz: todos aqueles que estavam à minha direita, esses receberão um nome, e ele disse: bendito do meu Pai, entra agora no repouso eterno, porque eu estava com fome, e vocês me deram o que comer, vocês me alimentaram, é disso que se trata, são essas obras. O que o Senhor espera de nós, igreja? A Nicole ministrou dizendo: somos uma igreja de domingo, que cantamos musiquinhas, canções de ninar para a nossa alma. Deixa eu falar uma coisa, faz igual Davi no Salmo 42, pega a tua alma, puxa a cadeira, coloca ela e diz: por que você está histérica, minha alma? Só não bate assim. Por que você está histérica? Por que você está abatida? Por que você está desanimada? Fala para mim, minha alma. Tem dia, irmão, que você tem que olhar no espelho e conversar com a tua alma. Tem dia que você tem que olhar para o espelho e dizer: ei, espere em Deus, eu ainda o louvarei. Isso veio para parar o meu louvor, mas eu vou louvar. Lembra de Jó? Jó disse o quê? Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora de contigo andar, porque conhecer é diferente de entender. Você está querendo entender processos, você está querendo entender Deus, mas hoje Ele te convida: vem me conhecer, porque eu quero revelar a minha graça, eu quero revelar a minha misericórdia, eu quero revelar a minha presença. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, igreja. Não somos uma igreja de domingo, não somos uma igreja de canções de ninar. Essa igreja tem visão, essa igreja tem propósito, essa igreja tem problema, tem um monte de problema. O pastor é problemático também, você nem se diz, eu então. Só que a Bíblia diz que a graça de Deus nos aperfeiçoa em nossas fraquezas. Quem me aperfeiçoa é a graça de Deus, mas não diz só isso. Diz para que nós possamos ser suporte um para o outro. Ou seja, eu preciso te ajudar nas suas fraquezas. O problema é que quando chega a minha vez, você é impaciente. Somos perfeccionistas, perfeitos, tanto que nós não suportamos. Sabe por que você tem fraquezas? Porque a minha tarefa é te fortalecer. Sabe por que eu tenho falhas e fraquezas? Porque a sua tarefa é me fortalecer. E quando a igreja entende isso, ela vive na comunhão de ato. Tudo em comum, até nas fraquezas. Eis que cedo venho e trago comigo o meu galardão.
Que obras Deus espera dessa igreja? Que obras Deus espera de você? Uma coisa eu lhe garanto, não são obras da carne. Mateus 25, verso 35, ele disse: eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Estava preso, você foi me visitar. Estava doente, você orou por mim. Então eles irão perguntar: quando te fizemos isso, Senhor? E ele diz: quando vocês fizerem a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Não dá para amar só Deus e odiar o irmão. Porque se Deus for a única coisa que você ama, você não entendeu o amor. Tratou Deus como coisa e não como pessoa. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Lembra de Maria? Quem se lembra de Maria no capítulo de número 12 do livro de João? Uma mulher que faz uma coisa que para todo mundo que está assistindo é irrelevante. Jesus está num culto, Jesus está numa casa, foi convidado para uma janta. Uma mulher entra, ela não fala nada, está em silêncio, mas ela chora. Derrama lágrimas. Jesus observa. Ela não canta, ela enxuga as lágrimas com os cabelos. Ela não prega, ela limpa os pés de Jesus, derrama um perfume. E alguém diz: que desperdício isso. Sempre tem alguém, irmão. Sempre tem alguém. Enquanto você está chorando, ninguém fala nada. Mas na hora que você adora, a hora que você oferta, estão dizendo: que desperdício. E todos os cultos, todos os ensinamentos, todos os batismos, ir para não sei aonde, não sei o quê, que desperdício. Alguém vai dizer para você: que desperdício. Agora, eu estou mais interessado no que Jesus vai dizer. Sabe o que ele diz? O que para você é desperdício, para mim é eterno, é memória. Aonde o evangelho for pregado, será lembrado o que essa mulher fez. E a gente prega sobre ela, porque Jesus eternizou aquilo que todo mundo achava desperdício. Desperdício é manter teu coração duro numa mensagem como essa. Desperdício é você vir para um culto como esse e achar que esse lugar é normal. Todo mundo aqui é normal. Irmão, aqui ninguém é normal, todo mundo é doido. Até porque quem é doido não sabe que é doido. Você sabe que você é doido? Tá vendo? Psicologia diz isso. O doido não sabe que ele é doido. E agora? Mas nós é doido por Jesus. Nós é doido pela presença, nós é doido pelo cheiro da unção, nós é doido, irmão, para atrair o céu, para o céu invadir nosso coração. É isso! Eu vou terminar, é que eu tenho tanta coisa para pregar e não consigo pregar. Lembra do ladrão na cruz? O ladrão na cruz foi salvo? Sim ou não? Qual é o galardão dele? Qual é o galardão dele? Sim, ele teve um galardão. O galardão dele é a salvação. Porque o tempo que ele viveu após aceitar Cristo, ele foi fiel. O galardão dele é a salvação. A salvação é o próprio galardão. Sabe o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4, verso 8? É tremendo o que ele fala ali. Ele diz que ele vai receber a coroa que Deus preparou para ele. O apóstolo Paulo também escreve dizendo: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a minha. Deixa eu te perguntar. A mesma recompensa que o ladrão na cruz recebeu, será a mesma recompensa que o apóstolo Paulo vai receber? Sim ou não? Uns entrarão pela salvação, outros entrarão coroados. Aí você vai dizer: pastor, então no céu vai ter inveja? Não. O ladrão na cruz vai se alegrar em ver a coroa de Paulo. E Paulo vai se alegrar em ver que o ladrão foi salvo. Mas, irmãos, eu quero entrar no céu. Mas se dá para entrar coroado, eu vou viver a minha vida servindo a Deus, ainda que você não entenda isso.
Eu vou viver minha vida servindo você, ainda que você não entenda isso. Ainda quando tudo está dizendo para mim parar, eu vou continuar servindo ao Senhor. É isso que norteia a nossa vida, servir ao Senhor com alegria. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nossa, eu preguei demais hoje, é 9 horas. Eu não preguei demais no sentido que foi bom, eu preguei demais no sentido que foi muito tempo. Eu pregava umas 2 horas ainda, irmão. É que eu vi os meninos subindo, me deu um medo, sabe? Não é? Não dá vontade de pregar. Ei, se a trombeta tocar agora, você vai subir para a glória? E quando você subir para a glória, será recompensado? As suas obras garantem você o quê? Para ser salvo, todos seremos iguais. Mas para ser recompensado, haverá diferença. O texto diz, está no capítulo 21, 12 portas, cada porta o nome de um discípulo, de um apóstolo. Nomes humanos na eternidade. Todos receberão uma pedra branca. O seu nome estará nela. Um novo nome. E não será o nome de um derrotado que estará lá. Não será o nome de um fracassado que estará lá. Será o nome de um fiel. Servo bom e fiel. Vinde a mim, bendito do meu Pai. Eis que cedo venho sem demora. Trago comigo o meu galardão. Se preocupe com aquilo que essa igreja está propondo. Faça parte. Nos ajude, irmão, a formar equipes. Nos ajude a pregar o evangelho. Abra a porta da sua casa se for necessário. Pregue em tempo e fora de tempo. Seja discipulado. Esse é o convite, o desafio que esta igreja faz. Eu, como pastor, entendo que chegou a hora de nós sermos impactantes aqui. Seremos coroados. Seremos coroados.